Olá, meus alunos, vamos dar início a mais uma aula. Nossa aula de História, vamos falar sobre a vinda da família real para o Brasil, que se encontra na página 58 e 59 do material de vocês. Vamos entender por que foi que o Brasil, a família real, a corte portuguesa, vieram para o Brasil. Quais foram os motivos? Quais foram as causas e consequências disso aí? Pois bem, vamos entender um pouquinho onde é que se encontrava esses países, em qual continente pertenciam, para depois ir para o outro continente, porque eles saíram de um continente para outro. Então vamos entender aí. Então, os países, a França, o ocorrido passou-se na França, Inglaterra e Portugal. Esses três países aí fizeram parte para que, na verdade, Inglaterra e França, basicamente mais a França, para que a família real viesse para a América, para o nosso continente americano. Pois bem, a Europa é isso aí, ó, que vocês estão vendo de vermelho, tá certo? Que está aí separadinho de vermelho. Vamos ver. Napoleão Bonaparte, esse senhor que se encontra aí com a bandeira da França, atrás dele, esse é Napoleão Bonaparte. Esse homem aí, eu vou fazer um pequeno resumo, tá certo? Esse homem aí, ele queria conquistar todos os países da Europa. Ele queria conquistar todos eles, Esse que eu citei para vocês aí. Ele queria conquistar todos esses países aí. Mas existia um que estava fazendo oposição a isso, Que estava tentando, Ele não se entendia com a Inglaterra, porque também estava querendo conquistar os países, viviam do comércio. Ele estava tentando tirar todos que pudessem estar na frente dele. E a Inglaterra era aquela que estava, obviamente, atrapalhando, os planos de Napoleão. E aí, ele, como represália, ele decidiu fechar os portos. E o fechamento dos portos foi chamado de bloqueio continental. Ninguém poderia fazer comércio com outro país a não ser a França, apenas ele. Mas aí existia Portugal. Pois bem, Portugal, ela devia favores à Inglaterra. Devendo favores à Inglaterra, ela ficava meio que sem saber o que fazer, se obedecia às ordens de Napoleão ou se mantinha relações com a Inglaterra, ou se cortava essas relações. Então, como ela precisava da Inglaterra para comprar os produtos e vender no Brasil, ela não poderia fazer isso. Ela ficou entre a cruz e a espada, como diz a história. E aí, ela não, de forma alguma, ela cortou as relações com a Inglaterra. E aí, Dom João, esse aí que se encontra na imagem agora, não cortou as relações com a Inglaterra, continuou fazendo comércio, e então Napoleão Bonaparte, ele invadiu Portugal. E o rei foi obrigado, a deixar o país. A corte portuguesa foi obrigada a deixar o Portugal e ir embora, porque Napoleão estava a invadir Portugal. E foi aí que ele precisou mais uma vez da Inglaterra. Precisou que a Inglaterra pudesse ajudá-lo a fugir, a ir embora dali. E a Inglaterra disse que o ajudaria sim, mas contanto que ele abrisse os portos para o Brasil, em comércio com o Brasil. Em vez dele vender os produtos a Portugal e Portugal repassar para o Brasil, não. Ele queria vendê-los diretamente ao Brasil. E aí Portugal, a corte portuguesa aí, aflitos porque Napoleão Bonaparte já vinha para invadir, ele aceitou logo de imediato. E então, a Inglaterra ajudou eles, a atravessar o Atlântico, Ele escoltou os navios portugueses até chegar no Brasil. E então, ele aceitou, obviamente, e o acordo foi cumprido, E no ano de 1808, Dom João e sua família e toda a corte chegaram ao Brasil, Vieram cerca de quantas pessoas? Não, pouquinhas, 15 mil pessoas vieram com a família real aqui
para o Brasil. E aí tiveram o rei de Portugal, né, Dom João, ele precisava criar alguma coisa para se sentir um pouco mais confortável no país, já que o país não detinha de tantos recursos, né, ou quase nenhum. Então ele precisava criar algo, né, coisas para se sentir um pouco mais confortável. Houve a criação e instalação de prédios, né? Então, o que é que aconteceu? Vamos entender aqui a, a criação, né? O que foi que ele criou aqui? Ele criou a Imprensa Régia, ele criou também o Banco do Brasil, o Arquivo Militar, o Jardim Botânico, a Fábrica de Pólvora, tudo isso foi criação, né? A instalação, ele instalou aqui no nosso Brasil o Museu de Dom João, né? Dom João VI, a Biblioteca Real, a Academia Militar e de Belas Artes, as escolas médicas e do Arsenal da Marinha. Então, tudo isso foram criações de Dom João. E aí, Dom João elevou o Brasil, né, à categoria de Reino Unido de Portugal a Algarves. Ele elevou isso aí e passou, né, as capitanias, elas passaram a ser denominadas de províncias. Mas aí a população, os brasileiros não se alegraram com isso, não. Não pense que ficaram satisfeitos, não. Porque houve um aumento de impostos. Então as pessoas, né, elas precisavam pagar ainda mais impostos, né, para poder executar as medidas e custear as despesas da corte. Era necessário mais imposto. Então, obviamente, a população já não aguentava mais, né? E aí, Dom João, mais uma imagem de Dom João, tá certo? Agora ele se chama Dom João VI, porque nesse período, né, com a morte da mãe dele, Dona Maria, temos aí Dona Maria morreu, né, deixando ele como filho mais velho no trono, e aí ele levou o título de Dom João VI, Dona Maria, que morreu em 1818. É uma informação a mais, tá certo? E aí a economia já não estava muito boa, não. Vamos aí para mais um momento. Dom João, como eu disse a vocês, ele trouxe coisas aqui para poder ficar melhor, né? Se sentir mais confortável. Mas aí ele trouxe pessoas aqui, ele trouxe artistas, né? Ele trouxe artistas, escritores, ele trouxe pintores, né? Entre esse pintor, ele trouxe aí o francês, né? Jean-Baptiste Debret. Então, esse daí que se encontra na imagem, ele trouxe esse pintor e que ele pintava, né, o cotidiano da corte, né? Que via pelas ruas do Brasil. Ele pintava isso aí. Então, vamos ver aqui uma das obras, né? Umas das. Nós temos aí, né, escravos carregando os seus senhores. Nós temos negros de ganho, como vimos na aula passada. Observem que são vendedores, né, ambulantes, vendedores que vendiam seus produtos. Temos aí os negros, né, sendo castigados no tronco. Temos também negros trabalhando, carregando sacas. Essas foram uma das, existiram muitas, né? Esse pintor retratava tudo isso aí. Mas aí, no final, né? Voltando aí, no final, um pouco mais, né? Em 1821, com o fim das guerras na Europa, né? Dom João, ele se sentiu, né? Mesmo não querendo muito voltar, mas as pessoas que lá se encontravam em Portugal, elas queriam que Dom João retornasse, porque precisavam que o seu rei voltasse para governar aquele país. E Dom João, muito não querendo, mas foi aí praticamente que forçado a voltar para lá. E ele precisava, sim, voltar para assumir o trono português. E aí deixou o seu filho, né, o Dom Pedro, aqui como príncipe regente do nosso país, mas ele era ainda muito pequeno, ele era muito criança. Mas aí ele foi e deixou aí a seguinte frase, né, para as pessoas, né? Ele deixa essa frase aí, né? Pedro,
Na verdade, foi para Dom Pedro. Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, que me hás de respeitar, do que para alguns desses aventureiros. Então, Dom João VI, ao sair, né, deixou essa frase aí, né, essa mensagem para Dom Pedro, falando que poderia perder o Brasil, mas que fosse para o filho, porque o filho iria respeitá-lo, ele iria, na verdade, acatar os mandados de Dom João VI. Era essas palavras que ele quer dizer, né? Ele diz, olha, eu vou embora, tá certo? Mas é melhor que eu perca ele para ti, porque, na verdade, eu vou ficar mandando em você e você acatando as minhas ordens. Era mais ou menos isso aí, em miúdos era isso aí que ele quis dizer. Tá certo? Então, Dom Pedro ficou como príncipe regente, não assumindo ainda o trono, porque era menor de idade, e Dom João voltou para Portugal, assumindo o seu trono lá em Portugal. Vocês vão realizar a atividade da página 130 do livro de reforço e irão realizar o livro didático na página 59, 60 e 61. Realizem a atividade, façam a leitura. Qualquer dúvida, me procurem no privado. Não esqueçam de mandar a atividade para eu corrigir. Uma boa aula para vocês. Espero que vocês tenham entendido direitinho e até mais.